Saudações literárias, aqui escritor Sacolinha e esse é o Trajetos, podcast de literatura, mas nem tanto. A ideia é a gente receber escritores e escritoras para falar de livros, literaturas e projetos e outros assuntos afins. E hoje estamos recebendo ele que é romancista, cronista, contista e roteirista. Foi co-roteirista de filmes e séries como Castelo Rá-Tim-Bum, Desmundo, Carcereiros, Carandiru e Cazuza. Autor de 25 livros e já foi finalista do Prêmio Jabuti várias vezes. Hoje estamos recebendo ninguém mais, ninguém menos que Fernando Bonassi, senhoras e senhores. Bonassi, seja bem-vindo, meu querido. Me diga aí como é que tá a vida nessa pandemia do coronavírus que nós estamos aí, eu acredito, chegando ao final, né? Vamos torcer para isso. Espero que sim. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. É muito bacana estar aqui. Cara, a vantagem de você escritor é que isso tudo tornou a situação um pouco mais concentrada. Então a minha vida não mudou muito, sabe? Assim, o que mudou foi todo o resto em torno, né? O que mudou foi o coração das pessoas, do país. Mas assim, a atividade de escrever, cara, ela não mudou. Eu continuei trabalhando e tal. Felizmente continuei trabalhando, continuei empregado. Agora, todo o resto mudou. Isso eu concordo com você. Para você essa coisa de home office foi até que foi uma coisa tranquila, porque você já trabalha há muito tempo, muitos anos em casa, né? Acredito nisso, assim, o ambiente da redação é um dos mais danosos assim, para você criar. Muito barulho, muita bagunça. E na TV é a mesma coisa, cara. Às vezes, quando você está fazendo série, você se reúne com o grupo, debate as ideias e tal, mas colocar uma letra na frente da outra mesmo, sabe? Praticar Sim. O piano ali do teclado é sozinho, cara. Exato. Poxa, eu tô feliz pra caramba aqui nesse começo de podcast. Eu já queria dizer o porquê. Talvez o Bonassi não vai nem lembrar desse momento. Mas eu me recordo, logo quando eu comecei, em 2022, eu completei 20 anos de carreira, né? Bacana. E logo quando eu comecei lá para 2002, 2003, eu ainda era cobrador de lotação, ganhava R$15 por dia. Mas eu já era um menino cheio de gana, assim, sabe? De querer escrever, de mostrar para as pessoas que eu era escritor. Eu pegava o trem de madrugada, o trem abria as portas, eu esperava todo mundo entrar. E aí eu entrava depois com um livro debaixo do braço, porque eu queria que todo mundo visse eu com um livro debaixo do braço e tal. Então, para mim, isso sempre foi... Eu sempre gostei de ostentar livros e literatura. E financeiramente eu era muito pobre, né? Como eu disse, eu ganhava R$15 por dia e eu sustentava essa minha família. E eu lembro, cara, que eu te mandei um e-mail. Isso para mim foi muito importante na minha carreira, porque eu gostava muito das suas crônicas que você publicava. Inclusive hoje eu estou com um livro aqui da maioria das crônicas, né, que foi publicada na Folha de São Paulo, que é A Boca no Mundo, né, 100 crônicas de Fernando Bonassi. E algumas dessas crônicas eu li de forma gratuita, porque eu entrei em contato contigo, expliquei a minha situação e falei assim: Bonassi, eu gosto muito das suas crônicas, só que, cara, eu não tenho dinheiro para comprar o jornal. E qual outro meio que eu poderia ler essas suas crônicas? E você falou: bicho, eu te mando por e-mail. Eu mando para você por e-mail, só espera ser publicado para não ter problema para mim, e eu te mando por e-mail. E foi assim por um ano mais ou menos, não sei se você lembra disso, mas acho que de 2004 a 2005 eu li as suas crônicas assim, sabe? E isso me incentivou bastante, cara. Então eu estou muito feliz por estar aqui nesse momento aqui nesse podcast, porque você para mim é uma referência. E entrevistá-lo num podcast onde eu estou completando aí 20 anos de carreira, para mim é muito interessante. Agora me diga, eu meio que já fiz um resumo aqui da minha trajetória, né, de como eu iniciei. A gente quer saber de você. Você sabe o que é bacana da gente estar falando? É que assim, eu tenho acho que a coisa mais... A gente já falou disso. Acho que a coisa mais importante que aconteceu no Brasil nos últimos 50 anos... Aconteceu uma coisa horrorosa agora, que a gente vai falar daqui a pouco, que foi a eleição desse traste. Mas a coisa mais importante, mais produtiva que aconteceu no Brasil nos últimos 50 anos foi a entrada da periferia na paisagem da cultura. Cara, eu fiz USP. Tenho uma trajetória de branco, de classe média baixa, mas entrei na USP. Então, me lembro que para mim, a USP tem um valor. Parece que eu ouvi o barulho de mudar de classe social no momento em que eu entrei na USP. De qualquer maneira, tem uma coisa que é
a gente não existia antes. Ou a literatura, o cinema brasileiro focavam o centro das cidades, ou focavam o rincão mais velho para criticar. Mesmo o cinema novo. O cinema novo é típico disso. Olha para a cidade como uma solução e olha para o interior como um problema. Isso na literatura brasileira também tem. A gente ainda cultua, são grandes, mas a gente cultua muito a literatura regional no mundo acadêmico e cultua pouco os escritores urbanos, né? Isso é um traço desse Brasil contemporâneo. Isso que aconteceu nos últimos... Isso que aconteceu há 20 anos atrás, um pouco antes... Se você pensar no rap, no hip hop, no movimento negro, isso vem lá dos anos 70, que aparece na periferia, o movimento da carestia e tal. Cara, isso muda tudo, porque assim, é a maior parte da população brasileira que vive para servir o centro, sabe assim, que é operário, que é funcionário da vida e que não tinha uma presença literária, cara. O hip hop, o rap, na verdade, cumprem essa missão histórica de, no caso da juventude, contar a periferia para os periféricos, contar como é ser preso, contar como é ser preto, como é ser bicha. Sabe assim, esse serviço, quem fez, foram os autores de periferia. Por piores que eles sejam, para ser bem claro, por mais toscos que eles fossem no começo, isso mudou completamente. Hoje uma antologia séria de poesia brasileira, que não tem alguma coisa do Mano Brown, não é uma antologia de poesia brasileira séria. As coisas adquiriram uma dimensão melhor, muito maior. Porque a periferia também descobriu que tem que ter o seu próprio estúdio, o seu próprio editor, teve uma territorialidade. Cara, eu assisti isso. E como sou um cara da Zona Leste, e tinha um tio que trabalhava aqui na Reste, em Suzano, e uma tia que morava em Poá. Então eu vinha do centro para cá contando as estações, brincando com meu irmão de decorar com as Ferraz, Itaquera, Guaianazes, Ferraz, Poá, aquela coisa. Isso para te contar que a gente tem mais em comum do que parece. A gente é resultado desse negócio que aconteceu no Brasil, que no fim da ditadura a gente olha para outras coisas. E por isso que é importante eu ter feito Carandiru, porque quando acaba a ditadura, a cadeia fica sendo o lugar para onde o pobre é enviado, sabe assim? Então, de certa maneira, a gente tá numa encruzilhada histórica que a gente aparece, cria a nossa própria cultura. Quando eu digo a gente, essa cultura periférica de um modo geral, a cultura que se coloca como oposição, tal, que inclui vários temas, mas não apenas o racial e o sexual, que é a luta de classe mesmo, que traz esse assunto para a vida. Isso aconteceu recentemente na literatura brasileira e graças a uma coisa que não é o centro, que não é o acadêmico, que ainda prevalece nas traduções, assim, no mercado, no grande mercado literário. Mas isso está mudando de qualquer maneira. E acho que isso que aconteceu, que é nós entrarmos nisso daí, sabe assim, a gente começar a produzir um olhar diferente sobre rico e pobre, sobre bandido e cidadão otário, sobre polícia e ladrão. Tem um olhar que é original disso agora, sabe assim? E que começa com esse negócio que começa com a música, com o rap, assim, que eu me lembro, tem um movimento punk aqui na periferia, tem outra conotação, é mais político, sabe? A Toco está aí até hoje, sabe? Sim. Enfim, cara, isso para te contar que é um caldo de cultura muito importante. Isso não vai mudar, apesar, digamos que a norma culta brasileira ainda não olhou para isso com o devido olhar, sabe? Agora, ouvindo você falar, eu fico sempre pensando... A periferia, a zona rural, o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, sempre produziu cultura. Mas, assim, agora que isso está sendo visto, né? Eu fico sempre pensando em que momento, de fato, isso começou a ser visto. Eu penso que o filme Cidade de Deus tem uma grande contribuição nisso. Turma do Gueto, do Netinho, que começou na Record, também tem uma grande contribuição nisso. Porque antes a gente era visto na periferia somente pela boca do Datena e do Gil Gomes, né? Que era de uma forma pejorativa. Aí, a partir do momento que a gente começa a ver Cidade de Deus na TV, Turma do Gueto, Antônias, né? Com as minas do rap e tudo mais, eu fico pensando, será que não foi aí que a gente começou de fato a ser visto de uma outra maneira? Também isso. Tem uma coisa que o falecido Arnaldo Jabor dizia, que
O cinema brasileiro fez mais pelo Brasil do que o Itamaraty, do que as relações exteriores. É um pouco verdade, cara. Eu acho que a gente só sabe direito sobre cadeia graças ao Carandiru, só sabe mais ou menos sobre polícia por causa do Tropa de Elite, só sabe mais ou menos de favela por causa de Cidade de Deus. Esses filmes começaram uma discussão sobre a identidade, a verdadeira identidade urbana, mais urbana, brasileira, que não tinha acontecido antes e que acontece com os filmes. É claro que há obras anteriores, há filmes e escritores fundadores negros, coisa que vem de longe. Mas isso ganha a sociedade, ganha a celebrização, né? Que hoje em dia as coisas estão um pouco assim, ganha a vitrine com o cinema. Com o cinema mais do que a literatura, mas com o cinema. Eu lembro que quando eu vi Cidade de Deus na televisão, eu comecei a me identificar. Falei, caramba. É muito importante. Isso é muito importante, cara. É muito importante você gostar de você. Que é, na verdade, o que aconteceu com foi o movimento que aconteceu na periferia, por exemplo. Sabe assim? Porque é isso. Você está lá ganhando R$15 por dia, pendurado na porta de uma porra de uma lotação, cara. Você vai falar do que se não disso? E isso assim. Isso produz um monte de imaginário, cara. Isso é uma paisagem muito particular, não tem outro lugar. Eu vim pra cá agora, cara. A Zona Leste, com esse cheiro de queimado misturado com químico, cara. Essa sensação de que toda a paisagem é um terreno baldio. Porra, bicho, isso é lindo, isso é horroroso e é lindo. Isso é a nossa cara, cara. Isso você não acha assim. Sabe? Não é qualquer lugar. Feio, sim, com uma beleza feia como a gente tem aqui, sabe? E a forma como a gente coloca isso, né? E eu tô falando da Zona Leste, cara, porque a Zona Sul é diferente, a Zona Oeste é diferente. Sim, sim. Cada lugar um tipo, uma isso estação, tem a ver com isso que momento. Aconteceu nos últimos 20, 30 anos, cara. Com um olhar que sai da coisa convencional, com o fim da ditadura, e começa a abrir para a sociedade, olhar um lugar que não estava presente em lugar nenhum, na cultura principalmente. Legal. A galera que está ouvindo aí a gente, de repente tem curiosidade de saber como é que tudo começou na vida do Fernando Bonassi, né? Esse tudo literário, esse tudo cinematográfico, né? Porque o Bonassi não nasceu escritor, não nasceu, né? Como é que se deu esse início? Eu acho que eu sou um dos poucos caras que me tornei escritor antes de ser leitor. Eu me apaixonei por uma garota na 6ª série, eu sei a ficha dela inteira até hoje, cara. Eu tenho 60 anos, eu tinha 12. E eu me lembro que era ditadura e tinha uma coisa que você tinha uma carteirinha em forma de livro que você levava todo dia para o Bedel aplicar o presente. E eu roubei a carteirinha e ficavam montanhas de carteirinha. E eu roubei a carteirinha da Marinês, dessa moça, que eu lembro o nome perfeitamente. E vi o endereço dela, falei, eu vou lá falar com ela, porque minha vida é uma porcaria. Minha família era horrorosa, sempre assim meio... Só se falava em grana, era um bando de reacionários. Eu venho de uma cepa muito ruim. Você tem familiar militar, não tem? Alguns que se agregaram depois. Na origem não são militares, são reacionários da gema. São piores que militares, porque são gente que já nasceu reacionária, sei lá que doideira que era aquilo. Sei que eu vivia naquilo. Esqueci o que eu estava falando, peraí. Sobre a namorada, quando comecei a escrever. Então, aí eu roubei a carteirinha da Marinês, né? Esse é o período, né? E eu fui na esquina da casa dela e eu chorei, cara. Era um moleque, chorei, porque eu não conseguia. O que eu ia falar para ela? Eu pensei, por que eu vou falar para ela agora, cara? E aí fui para casa e falei, eu vou escrever uma carta para ela. Como eu sou covarde, eu vou escrever uma carta para ela, que né, me protege, pode ser anônima e tal. E, cara, eu me sentei, bicho, naquela noite e comecei a peguei o cadernão, eu chamava cadernão, porque era o caderno grande. E cara, eu escrevi umas 7 páginas, assim. E à medida que eu ia escrevendo, eu ia contando como minha vida era xarope. Meu pai era um xarope, minha mãe era um xarope, o casamento deles era uma porcaria, eu e meu irmão, a gente não se entendia. Tanto que quando a gente se separou mais adiante, todo mundo é feliz. Hoje todo mundo é feliz longe. Uma família que não deu certo, cara. Ainda bem que explodiu. O fato é que assim, eu fui para casa e pus isso no papel. Comecei a escrever, porra, olha como a minha vida é chata, 2 pontos. Cara, depois de 3 páginas, eu já não era mais importante ter a menina, namorar a menina ou não. Sabe quando você descobre, tem uma revelação, cara. Sim. Eu fiquei tão aliviado quando acabei a carta, que eu falei, eu não dane-se a Marinês. Não é a Marinês, cara, é isso. Eu tirei uma pedra do meu coração e pus para fora, cara. É imediato isso. Eu falei, eu quero fazer isso. Aí vem o segundo problema, que é semelhante ao seu, não tão grave, mas é o que eu faço para viver? Porque eu venho de uma família que até os 18 anos te segurava em casa.
te dava guarida, tal. Depois, ó, é bom você começar a pensar em se mandar. Num momento em que ficar com a família pra gente era mais careta também. Eu sou um cara que veio do rock, então eu queria ir embora com 12. Eu queria ir embora com 4,5, segundo a minha mãe. Mas eu tive que esperar até mais tarde. O fato é que esse valor de sair do ninho desapareceu um pouco. Né? Sim. Mas o fato é que quando eu pus isso no papel, eu falei, é isso, cara. E aí eu fui atrás de fazer com que isso rendesse. Então eu começo a mandar material para a revista literária. Eu cheguei a pensar em ser jornalista uma época. Aí eu falei, não, vou fazer cinema, porque abre uma linguagem nova. Eu vou escrever para teatro. Então, assim, por exemplo, a primeira vez que eu fui numa livraria e comprei 10 peças para entender como era a rubrica do negócio. Sabe assim, Hamlet 2 pontos, será ou não será? E aí o ator vai de lá para cá. Então você descobre que tem a rubrica que entra em cena. É isso. Assim como o livro para criança, cara. Fui lá e comprei os 10 mais vendidos para ver o que é isso. E aí você lê com atenção e descobre que os temas são bacanas, que a condução é bacana. Não é que você vai imitar. Você não vai imitar o Ziraldo, entendeu? Você não vai imitar grandes livros infantis. No entanto, você fala, esse tema, essa vibração, e você vai aprendendo, cara. Então assim, junta essa coisa de gostar de escrever, essa espécie de revelação aí da mina que eu te falei, né? Você fala, pô, eu vou fazer isso, né? A mina que eu quero é isso. Não chegou nem dar um selinho na Marinês. Ela nem sabe. Ela é uma deusa, uma mulher que eu sei que deve ser uma mulher tão bonita. Ela é tão bonita na minha imaginação. Você não pode imaginar, cara, como eu fiquei. É totalmente platônico, não consegui chegar. E quando eu cheguei, eu descobri que não era. Né? Mas, assim, isso juntado, aí junta uma coisa que aí eu tenho que me preocupar em sobreviver. Então, assim, um tanto que eu fui fazer cinema por isso, eu sempre me coloquei à disposição de vir aqui. Se tu tem um jornal aí, mesmo que você não paga, no começo eu te dou de graça, depois você tem R$3. Aí hoje eu pago minha vida com esse monte de coisa, entendeu? Sim. Isso é um monte de conselhos que eu dou para os nossos amigos escritores também, cara. Amoleçam a sua linguagem. Sabe assim, escrevam crônica, escrevam seu poema radical, mas saiba contar um melodrama para mim, porque na televisão eu vou te pedir melodrama. Como é que você narra uma história careta? Você está interessado em desafiar isso? Tem que se perguntar. Eu gosto. Eu fui para a televisão sabendo que eu não ia fazer o que eu queria. Mas que é um embate bacana, cara. É um embate você jogar na cara do cara, porque você não vai além disso. Fala, não posso. Explica por quê. Essa discussão coletiva de uma ideia é muito bacana. E só o cinema dá. Então, pelo que eu entendi, o Bonassi roteirista nasceu primeiro que o Bonassi escritor. Não, o Bonassi escritor nasceu primeiro, o leitor nasceu depois. O roteirista veio... Não, eu queria ser escritor no começo. O roteirista veio desse fato, de eu achar que literatura não ia me sustentar. E, de fato, até hoje não me sustenta. Mesmo hoje, assim, os livros vendem uma edição, 2. Não é grande coisa, cara. Você me chamou de o célebre Fernando Bonassi e eu vendo 6 mil livros. De cada título. Não é que vende 6 mil livros por mês. Vende 6 mil livros por título. E aí eu ainda gozo de ser escritor. Acho lindo, porque eu me sinto escritor. Agora, o que paga as contas, cara, não é isso. O que paga a conta é um monte de coisa, um monte de artigo, disso que eu estou fazendo aqui. Né? E cinema você compra na televisão, você compra a casa. Sabe assim, próprio? Sim. Então, aí sim. Mas para chegar lá também você precisa contar o que eles querem ver, o que eles querem. Eu dei sorte, de certa maneira, por gostar de escrever coisas de tema policial no momento em que o Brasil se tornou um assunto policial. Sabe assim, com o Carandiru, o assunto polícia, crime organizado, como a sociedade, se a sociedade é honesta ou não, quais são as conexões da polícia com o crime. Isso de verdade começa, como a gente conversou, de 20, 30 anos para cá. E eu sempre me interessei por isso. Então, assim, amanhã, por exemplo, eu estou fazendo um filme para a Netflix sobre milícia. Amanhã eu tenho que fazer uma cena em que um cara vai morrer. Eu não tenho dificuldade com esse assunto. Mas essa noite eu tenho que achar um jeito bacana de matar esse cara. Isso é o meu trabalho, isso é repertório. Se eu não ler um livro por semana e ver um filme por dia, eu não tenho repertório. Porque amanhã a Netflix está me pagando uma grana boa para eu inventar uma morte bacana. Eu não posso dar um tiro na cara de um malandro.
ganhando o que eu ganho. Sabe assim? Tem que pensar num jeito de matar esse cara que seja bacana. E isso, volta aos conselhos. Isso é repertório. Isso é ler, observar, ficar ligado no mundo, se interessar pelo outro. Esse é o trabalho do roteirista. O legal do trabalho do roteirista é que a cada filme você entra profundamente numa coisa. Eu vivi 2 anos no Carandiru. Eu conheço a baixaria do Rio, graças ao Cazuza, super bem. Sabe assim? E aí você vai lá, vê aquilo como aquilo funciona e vê o que serve para o teu filme. Pesquisa não faz bom livro, mas ajuda. Eu fico impressionado, assim. Como eu disse aqui no início, você é uma referência para mim, eu me inspiro pra caramba. Mas eu fico impressionado, cara. Uma referência como você vendendo, em média, 6 mil livros por edição. O que você acha que se deve isso, né, cara? Porque conteúdo você tem. Eu estava conversando esses dias com os parceiros meus e desanimado um pouco, né, falando da cultura no Brasil. Cara, a gente vê aí os canais no YouTube, os seguidores do Instagram, um povo que fica fazendo careta, que fica se jogando numa piscina cheia de Nutella. E aí você vê esse povo assim cheio de seguidores e ganhando milhões, e você produz um super conteúdo e você não chega a 10 mil livros vendidos. Como assim, né, cara? Olha, bicho, eu acho assim, eu confesso a você que eu não sofro com isso, não. Já sofri mais quando eu era mais jovem, assim. Acho que hoje eu devo publicar livros bons, livros do caramba, livros porrada. Então, assim, o meu consolo, que eu já quis ser mais famoso do que eu sou hoje. E não criou muita expectativa. Hoje não cria mais. Isso não produz nada, não tenho isso. Hoje a minha expectativa é fazer um livro que ao final eu falo, não, é isso que eu queria dizer, tá tudo certo. Agora, também a gente faz uma coisa que não interessa as pessoas, Sacolinha. E acho que tudo bem. Eu não reclamo disso não, cara, porque também acho meio obsceno, meio sórdido a gente fazer esse discurso, não me leem, não me querem, não me adoram. Não é bem assim. Parte do problema sou eu mesmo. Talvez se eu escrevesse outro tipo de coisa, eu seria lido por muita gente, porque há escritores que são lidos por muita gente, que se comunicam melhor do que eu. Não vou discutir isso. Acho que eu gosto do que eu faço, acho que o que eu faço é publicável, no sentido de assim, que eu não estou enganando nem o leitor nem o editor. Mas aí, cara, você entra num negócio chamado mercado e luta com editoras muito grandes, luta com o mercado editorial que não é muito pró literatura brasileira, que ela é mais forte no paradidático, no didático. Então você fica meio num canto ali como uma referência, sabe assim, aquela coisa que os editores te editam, porque é bacana. Mas onde ele ganha o troco aqui é a história do papel higiênico. O Bonassi dá status, o Sacolinha dá status, mas quem dá grana não somos nós. E aí, cara, tudo bem. Por isso que eu digo, escreva o seu livro do cacete. Escreva a única solução, a gente volta ao começo, que é o que isso me faltou com 20 e poucos anos. Ter essa força de vontade e essa boa ideia, que é perceber que uma coisa boa dá trabalho. Sabe assim? E que eu talvez devesse reescrever mais alguns textos. Por isso que eu digo assim, o fato de eu não ser mais lido não me incomoda tanto quanto o fato de eu escrever uma coisa bacana, como projeto pessoal, sabe? Porque, cara, acho que a gente compete de maneira desigual. Né? Depende do editor que você tem, se aparece mais, o cara tem mais influência. É justo? Não é. Mas, bicho, é o mundo, entende? Assim, tá tudo certo, cara. É aquela coisa, vai por etapa também. Por mais que a gente tenha querido ganhar o Prêmio Nobel, a sensação inesquecível de publicar o primeiro livro foi linda. Isso é, sabe assim, apesar de todas as ambições que a gente tem, primeira vez que tu recebe o teu livro em casa, cara, até hoje eu durmo com o livro, eu ponho embaixo do travesseiro. De 25 livros depois, a primeira noite eu ponho embaixo. Sabe que é uma coisa que é um troço. É um troço que é importante. E tem esse problema, talvez por ser tão importante para a gente, quando não nos leem, alguns acham que vocês estão te negando a você. E não é bem assim, cara. É um trabalho também. É um troço que você faz, alguém compra. Ainda bem que eu faço o que eu gosto, sabe assim? Sim. Diferente. E essa é a grande diferença também entre alguns mortais, né? E é uma coisa ingrata porque a gente demora, às vezes, 1 ano, 2 anos para escrever um livro. E aí o leitor vem, às vezes devora 1, 2 dias e daqui a pouco já está querendo outro. Fala, e aí, quando é que você vai escrever? Mas, cara, eu demorei 2, 3, 10 anos para escrever esse livro aqui, né?
Eu costumo dizer que demorei 60 anos, cara. Porque o livro é o resultado do que você viveu até o momento que você escreve ele. Não tem jeito. E aí vem o ingrato do leitor e aí quando é que sai o próximo livro? É legal, mas também, enfim, o povo não dá descanso. Agora, acho que também, cara, essa coisa da internet, alguma coisa vai... A gente não sabe, que a gente está no meio de uma coisa, sabe? Não acho que o desejo pela literatura vai desaparecer, o desejo de ler o material literário. Ainda tem uns ajustes, assim. Eu acho... Como eu gosto de escrever conto também, às vezes eu acho, não, a gente tem que escrever... Eu me lembro que uma época eu fiz contos pequenos porque eu achava que tinha que caber numa tela de celular, sabe? Para o cara poder ler. A gente acaba encontrando outros jeitos, cara. Bonassi, voltando a falar de números aí, você tem 25 livros publicados, vende em média 6 mil exemplares por edição, está com 60 anos agora. E eu lembro que um dos livros que eu li seu que mais me impactou, e que era uma época que eu estava escrevendo meu primeiro livro, Graduado em Marginalidade, que muitos chegaram até mim e falaram assim, caramba, você tem coragem? Como é que você teve coragem de publicar um livro desse, cara? Vai ser difícil de vender, porque tem palavrão, tem um personagem que cheira cocaína na vagina da mulher e tal, que não sei o que lá. Cara, você é corajoso. E eu ficava pensando comigo, mais corajoso ainda é o Bonassi, né, que escreveu Subúrbio, né? E que foi publicado na década de 90, né? Me corrija se eu estiver errado, 94, né? Falando de pedofilia, né, cara? É uma história de amor, entre aspas, entre um homem de 70 e uma menina de 7 anos, que termina horrivelmente. Esse livro chegou a vender na sua época? Não mais que essa quantidade em torno de 2 edições, 5, 6 mil livros. Só que foi um livro que foi muito apreciado por quem leu. Então ele foi traduzido, uma agente literária na Alemanha se interessou por mim, me levou para lá numa bolsa de 1 ano. Então foi um livro que gerou muita coisa bacana. Ele foi adaptado para o teatro na Alemanha. Então, embora ele não tenha sido muito vendido, ele foi muito apreciado, muito bem. Ele foi um livro que foi muito bem recebido, muito bem tratado, sabe? Então, mas eu acho que a qualidade do livro não é exatamente essa. Qualidade. Ele tem isso que eu te falei, cara. Ele tem um registro, ele chama subúrbio, não chama periferia. A palavra periferia surgiu depois, entre aspas, para se referir ao que acontece hoje na periferia. Naquele momento ainda como eu dizia, ainda se amarrava cachorro com linguiça, assim, sabe? Então é um subúrbio velho, é o subúrbio que está transitando para essa periferia agora. Então é um subúrbio de velhos, é um subúrbio de terrenos baldios, sabe? Assim, é outro tipo de paisagem. E o que eu acho bacana no livro é que ele documenta essa transição do velho subúrbio para essa periferia porrada de agora, porque o livro acaba com o linchamento. A sociedade, aquele grupo que é todo aquele grupo de inocentes apresentado durante o livro, se torna um grupo de linchadores no final. Tá? Porque eu sempre achei que o Brasil é um país muitíssimo violento. Resolve as coisas na porrada há muito tempo. Tal. Então eu acho que o livro se deu bem porque ele estava documentando uma transição. É dessa época o primeiro LP dos Racionais, sabe assim? O Vamos Passear no Parque. Aquele material é muito bom, cara. Sobrevivendo no Inferno depois. O primeiro é outro que eu não lembro agora. O hip hop está aparecendo, não tem uma literatura urbana desse lugar da periferia. O primeiro cara importante que eu li sobre que o cara mexeu com a minha cabeça é um cara chamado Rony Walter Jatobá. Sim. Ele fez um livro chamado Sabor de Química sobre um cara que trabalhava aqui na Nitroquímica. Não é aqui, é aqui perto? É aqui perto de São Miguel, né? Então, assim, a hora que eu li aquilo, eu falei, olha a terra fedida que eu moro, essa terra nojenta com um amarelo meio cinza, o terreno baldio. Mas isso... Então, eu acho que o subúrbio documenta isso. Isso é bacana. Isso eu acho... Ninguém tira do livro o Brasil. Aquele Brasil não existe mais e está configurado ali, para mim, essa transição desse subúrbio de pobres que abaixam a cabeça para essa periferia que agora responde à bala, sabe assim? Então acho que isso está lá, está bem feito lá, eu fico feliz que esteja lá. Eu falei de números e voltei na questão dos 6 mil exemplares vendidos, porque a gente tem aí na história da literatura universal Lolita, né, do Vladimir Nabokov, que também é um tema espinhoso, também fala de pedofilia, mas é um livro que vendeu horrivelmente, bem até hoje vende, né, muito falado.
A gente tem o do Gabriel Garcia Marques, que é o Memória de Minhas Putas Tristes, né? Que também vem na mesma pegada. E que são livros que até hoje são falados, são lidos. Só que o seu livro, Subúrbio, que eu acho de uma poética incrível, eu morri de amores por aquele livro. Bacana. Eu li ele, aquele livro, já li aquele livro 3 vezes e tal. E eu acho uma injustiça, da mesma forma que Memórias de Minhas Putas Tristes, Lolita, teve toda a repercussão que teve, que o Subúrbio não teve essa repercussão. Será que a gente está falando de um país Brasil, que tudo é possível? Eu acho que o Brasil é um país pobre e burro. Sabe assim? Com todas as consequências disso, cara. Um burro não olha para... Sabe, puxa vida, cara. Estamos falando de política, né? Então, assim, sim, eu acho, por exemplo, a ideia de que a gente vai melhorar sem que as pessoas paguem impostos, essa ideia que é muito comum, né, em particular na economia política, de que um bom governo é aquele governo que não gasta, eu acho isso uma coisa horrorosa. Como é que você vai fazer, como é que você vai tornar a prosperidade uma coisa coletiva se as pessoas não colaborarem e contribuírem cada um à sua maneira? Então, assim, eu acho que eu acho um país suicida. Sabe assim? A gente sempre procura candidatos e políticas que sejam de não gastar nada num país que tem uma mão na frente e outra atrás, cara, que está passando fome. Onde está a ideia de solidariedade, de distribuição de renda, sabe? De inclusão, cara. Eu sou de uma época em que quando começaram a falar excluídos, dava vergonha. Você fala, como assim tem excluído? Vamos deixar os caras excluídos? É assim? Sabe assim, esse tipo de ideia, cara, tinha que estar dentro da política. O Brasil é um país profundamente reacionário e elitista. Os pobres não estão na paisagem do governo, sabe assim? Não estão na paisagem desse governo mesmo. Um governo que entrou para destruir, para não gastar. O projeto do Jair Bolsonaro e da elite que o elegeu era não gastar. Porque o que estava acontecendo? Tinha ponto de cultura, tinha uma série de iniciativas públicas que permitiam distribuição de renda, acesso à informação. Eu vim aqui 200 vezes no passado e não venho há muito tempo. Esse tipo de olhar para quem tem menos assistência é distributivo, cara. É o que vocês estão fazendo aqui com o projeto de fazer curso. É dar instrução para a moçada que quer fazer um filme, quer ser técnico. Que diabo? Entende? Assim, isso se perdeu da política, assim, a vida cotidiana, cara, o que é preciso para viver. A gente tem um governo que defende armamento, cara. É um momento muito ruim do Brasil. E acho, para te contar com sinceridade, cara, que a minha geração fracassou. A gente não é a mesma geração, mas a minha geração fracassou completamente no que pretendeu. Começa cedo. A gente tentou eleger um cara, tentou eleição direta no fim da ditadura, não conseguiu. Elegeu o Tancredo Neves no colégio eleitoral. E o Tancredo morre. Entre o Sarney, cara. O Sarney é um governo do Centrão. A gente esquece. O primeiro governo do Centrão foi José Sarney. Aí entra o Fernando Henrique por 2 mandatos refém do PFL, da direita. Fica o Lula 2 governos refém do PMDB. Aí entra a Dilma, acontece com a Dilma o que aconteceu. Cara, é uma história de fracasso, de andar para trás, de perder o momento da história, de distribuir renda, de gerar políticas inclusivas, de fato, sabe assim, de pagar a dívida histórica com negros, povos indígenas, coisas que tem que fazer. A gente estava indo no bom caminho. Só que a elite diz, não, a gente não quer gastar, não quer pagar R$300 de imposto, quer pagar 250. Aí você começa a cortar, aí você começa a matar iniciativas bacanas. Um exemplo tolo. Eu faço teatro, eu gosto de teatro. O profissional, o maquinista, o eletricista, não existe mais. Esses caras estão no Uber. Porque houve uma devastação no mercado cultural tão grande que o técnico de nível médio desapareceu. Então, assim, hoje você vai fazer uma peça de teatro, você não tem como fazer, não tem gente. É não que tenha teatro, mas se tivesse teatro também não teria gente. Então, assim, houve uma... Eu acho inacreditável. Isso para mim é um espanto. Como a gente pôde andar tanto para trás, como a gente pôde esquecer tão rápido a ideia de que a gente só vai viver bem se todos viverem bem. Não existe felicidade pessoal, cara. Eu nunca falo, e aí, tá feliz? Não tem, cara. Não tem. Eu vou pegar meu táxi agora e vou passar por um monte de lugar cuja vista, cara, não me permite ser feliz. Sabe assim? Então a gente tem que ser infeliz. E escolher candidatos que olhem para a infelicidade. Sabe assim? Quando você fala assim que a sua geração falhou, fracassou, eu me pergunto se a literatura também não teve esse papel, né, de
de lutar contra tudo isso que a gente está vivendo aqui agora. Será que a literatura fracassou também ou ela não tem esse papel? Literatura não, é só eu acho que não. Eu acho que eu não consigo escrever alguma coisa que não reflita o que está acontecendo. Que seja um material poético de alta voltagem, de boa poesia, mas que seja sobre o que está acontecendo. Então eu acho que é possível você produzir boa literatura sobre o que está acontecendo nesse momento. Sem ser panfletário. Sem ser panfletário. Não estou falando. Eu acho que não. Tudo que se pode, assim, o máximo que a literatura pode fazer é consolar você, cara, explicar o que está acontecendo, atenuar o estado das coisas. Não transforma nada. E se transformar é perigoso, é panfleto. Sim. Agora, eu acho importante escrever sobre o que está acontecendo. Não diria isso para você. Não pediria isso de você, meu colega escritor. Eu não consigo escrever nada que não esteja ancorado no que está acontecendo de alguma maneira. Ainda que sejam livros muito loucos, às vezes, né? Já escrevi sobre efeitos de droga, mesmo e ainda assim pensando que eu devia fazer alguma coisa que fosse sobre o que está acontecendo, sobre o que a gente está vivendo, sobre uma experiência poética desse momento histórico, sabe assim? Mesmo se eu fosse escrever eu tenho vontade de escrever um romance sobre a experiência da luta armada. Vai ser um romance escrito agora. Não vai ser uma tentativa de reproduzir uma situação de 67, 68, entende? E o que você anda lendo, Bonassi? Cara, O que tá deixando... Olha, fazendo você o livro passar por esse problema que a gente está vivendo? Eu gosto muito eu gosto de escritor que fala mal do seu próprio país. Tem um escritor chamado Thomas Bernhard, que eu leio com muito carinho, que é um desses tipos assim, que ao morrer... que durante a vida proibiu as suas peças de serem encenadas na Áustria e tal. Um cara bem desagradável para os austríacos. Não por acaso, a outra que eu gosto é uma mulher chamada Wilfried Jelinek. Escreveu O Pianista, tem um filme do Haneke super bom chamado Professora de Piano. Essa mulher, cara, escreve também com o fígado. Ela é tão louca que quando ela ganhou o prêmio Nobel, o ministro da Cultura austríaco disse assim: que pena que prêmio tão importante seja dado a pessoa tão desagradável. Nossa. Mas ela é maravilhosamente grande escritora, assim, sabe? Assim, gente que faz... O Michel Laube faz isso bem no Brasil, sabe? De falar sobre o que está acontecendo, tal. Você faz isso, esse serviço também, sabe? E assistindo, uma coisa que me chamou bastante atenção a última vez que você esteve aqui em Suzano é que você falou que assiste todo dia, você assiste filme. Um filme, 2 filmes, você sempre assiste. Agora é mais fácil com essa coisa de Netflix, Amazon, né? Eu pago um monte, eu gasto minha grana nisso. Eu vejo um filme por dia com muita atenção. Eu vejo assim, não é... Eu já vi Hoje à Tarde, por exemplo. Eu vi, enfim, Ardil 22, que é um filme antigo, eu já tinha visto, que eu gosto de filme de guerra meio louco e tal. Eu vejo todo este tal filme do dia, eu vejo me perguntando mesmo. Porque o cara, primeiro assim, eu leio a sinopse e vou checar se ele realiza a promessa dele, sabe? Onde ele apresenta o problema, quantos personagens tem, como é que ele rebate o que ele está querendo, se é mais falado, se é mais imagem ou mais texto. Eu faço um olhar, sabe assim, de raio-x do filme que eu vejo, assim. Um olhar de aluno. Um olhar do aluno, nessa perspectiva que eu te disse, que amanhã eu tenho que matar um cara e tenho que inventar uma morte que seja original. Então também tenho que saber as várias fazer mortes. algo diferente do que já foi feito. E hoje é muito fácil, cara. Hoje, se você digitar aí mortes estranhas no cinema, te aparece 40. É legal, é bacana. Só que o legal é você saber em que contexto cada uma daquelas. Ter o repertório. Você conhecer a cinematografia e saber por que ele fez aquilo naquele filme. Mas é repertório. Você conhecer muito uma coisa te torna melhor naquela coisa. Parece tolo, isso é óbvio. Isso não serve para jogador de futebol, que envelhece e piora. Serve para vinho, que envelhece e melhora. Literatura também é isso, porque o repertório vai se juntando. Entende? A gente vai ficando menos babaca à medida que evolui. Nem todo mundo. Muitos pioram. Talvez a maioria piore. Mas assim, se você tem um compromisso com juntar informação literária e cinematográfica no seu coração, você vai acumulando, cara. Isso é uma coisa cumulativa. Eu não esqueço da emoção de ter visto grandes filmes, assim, de lembrar daquela cena. E quando você lembra da cena, não é uma coisa fria. Você lembra da vontade de chorar, você lembra, arrepia. Sim. É para isso que serve. Um filme por dia, um livro por semana. E teatro? Tem assistido alguma coisa? Eu tenho ido. O teatro sofreu muito com a pandemia em particular, né, cara? Eu acabei de trabalhar numa peça chamada Maria da Escócia, sobre duas rainhas que brigam lá e tal.
Isso teve em cartaz, saiu agora. Eu fui ver uma ópera do Antônio Araújo, que é um cara com quem eu trabalhei no Apocalipse 1,11, uma peça que eu fiz que foi super bem sucedida também. Enfim, eu fazer que eu queria mesmo, minha vontade nesse momento é escrever uma peça de teatro. Sentar e fazer uma boa peça de teatro. Poesia nunca se interessou? Poesia não, cara, não presta. Não presta que eu não há, assim, acho que eu produzo poesia enchendo a página de letrinhas, né? Nesse sentido eu não me sinto diferente de nenhum poeta. Eu acho até que os poetas têm um problema ecológico, porque eles não enchem a página de letrinha. Eu não vejo muito essa diferença não, cara. Os autores que eu gosto são autores que produzem poesia sabe assim, apenas numa outra forma. Mas essa coisa de conseguir num verso uma porrada de coisas não é a minha não. Não é a minha, não. O que eu fiz ficou muito ruim. Eu tenho vergonha. Tem um livro bem ruim. Escondeu alguma coisa? Tem alguma coisa guardada lá que chama se você morrer, corre o risco de alguém encontrar e falar, vamos publicar. É mal feito. Livro de poesia inédito de Fernando Bonassi. E você se revirando no túmulo. Não, poesia não pode ser vulgar, né? Não é exatamente bobão, vulgar, mas é ruim, não tem força, cara. A hora que eu leio uma coisa, um texto, uma coisa que eu olho e descrevo, ou que eu olho e me impressiono, que excita, é muito mais poderoso para mim, sabe, para mim mesmo. Assim. Funciona, vai melhor. Você não está mais escrevendo para a Folha? Não. Não? Não, estou na rua, estou filho. Quem me pagar, leva. Leva. Frequentemente você não está escrevendo para nenhum veículo de comunicação? Não. Eu confesso a você que os meios de comunicação estão xaropes, né? Assim, não dá vontade de ler um jornal ultimamente, não, sabe? Estão muito careta. E acho que também não é mais o espaço da literatura, nem sei se foi. Esse é um lugar estranho. A gente com a literatura e a internet ainda tem que achar algumas coisas aí que não achou. Cavar, né? Fazer entender como é que usa isso da espécie melhor maneira possível. De garimpo, né? Uhum. Bonassi, agora é o momento do nosso podcast onde a gente indica alguma coisa aí que pode mudar o pensamento das pessoas ou quem sabe salvar vidas. Pode ser filme, pode ser livro. Você indica um, eu indico outro. E não, eu queria indicar dois, então. Livro que mudou a minha vida, que eu li como se fosse a Bíblia, que é o Trópico de Câncer. E o Trópico os dois, né? Mais o Trópico de Capricórnio, do Henry Miller, que é uma coisa que eu li assim, que é o cara que fala o seguinte: se você for um covarde, escreva sobre a sua covardia. O importante é você se conhecer. Então, se você quer escrever um bom livro e você é um bosta, escreva sobre o fato de ser um bosta. O Dostoiévski, cara, toda a obra do Dostoiévski é um cara que fala mal de si mesmo. Então, assim, você ter ousadia não é escrever sobre o que você não é escrever sobre o que você é. E isso o Henry Miller ensina e acho que eu aprendi muito com ele. E li recentemente, para não deixar de falar de brasileiros, bons escritores boníssimos, uma mulher chamada Sabina Anzoateg. Ela escreveu um livro chamado Uma Mulher Sem Ambições. É muito bom, cara. É muito bem. É sobre uma mulher que não tem ambições. No casamento, na vida, no trabalho. E acho que tem a ver com esse momento de pandemia, com esse vazio, sabe? É de uma coragem o livro, cara. É de uma carga poética muito bom. Muito bom. Material muito bom. Chama Sabina Anzoateg e é Uma Mulher Sem Ambição. É um romance? É um romance. É um romance lindo, cara. Ela narra esse processo dela de degradação, assim, lindo. Show de bola. Primeira indicação eu tenho em casa. Tá lá na fila lá de livros. A Sabina, eu não tenho nada dela. Biscoito fino, vai atrás. Show, vou embora. Você tem uma... Eu ia falar da minha biblioteca lá, mas... Você tem uma biblioteca em casa, Bonassi? Eu tenho um monte de livros, sim. Tem uns 3 ou 4 mil livros lá. Eu gosto de pegar. Eu tenho o maior orgulho de dizer para as pessoas que eu tenho uma biblioteca em casa, uma biblioteca particular. Eu tenho. Não, e aí, porra, bicho, tem coisa que você tem que ir lá pegar e cheirar. Eu sou o cara que cheira livro e tal. É engraçado que eu chego nos lugares e eu falo assim, como se fosse a maior coisa do mundo. Para mim né? E as pessoas... Só falta falar, grande coisa, né? Mas, cara, para mim isso é tão... Para quem pedia em 2002, 2003 crônica, né? Hoje eu tenho vergonha de pedir isso para alguém, mas, pô, naquela época, Fernando Bonassi, tal, eu não consigo ler porque eu não compro o jornal e tal. E né, para quem pedia pro Bonassi enviar crônicas, hoje tem uma biblioteca em casa com 3 mil livros. Delícia, cara, isso é lindo. Delícia. E aí, dentro dessa minha biblioteca de 3 mil livros aí, eu gostaria de indicar
já que a gente falou de subúrbio, né? Já que você falou que o país nosso país é atrasado, é burro, eu queria indicar, cara, uma autora que me influenciou muito a ser quem eu sou hoje, né? Eu sempre falo dela por aí, mas aqui no podcast é a primeira vez assim, como indicação, que é o livro Pedaços da Fome, de Carolina Maria de Jesus, né? As pessoas conhecem muito o Diário de uma Favelada, né? O Quarto de Despejo. E eu acho que é uma injustiça a gente conhecer Carolina só por este livro, né? Porque assim, foi o diário. Ela até fala, né, no diário que o Audálio Dantas ficou enchendo o saco dela para continuar escrevendo o diário e tal. E ela falava que ela queria escrever outras coisas, né? E Pedaços da Fome, que é um romance, é um livro lindo, cara. Que se ela tivesse tido a oportunidade de escrever mais romances e menos diário, talvez hoje ela seria reconhecida como uma das grandes romancistas do Brasil, né? Então, Carolina Maria de Jesus, Pedaços da Fome. É essa a indicação. Bonassi, é isso, meu caro. Nossa, é incrível isso, né? Eu sempre falo as coisas com a maior emoção do mundo, né? Eu costumo dizer nas escolas por aí que a gente teve tanto problema na minha família, nos lugares onde eu passei, e eu cresci aprendendo que a gente não podia chorar, né? Que homem não podia chorar, né? E hoje, cara, é uma dificuldade, eu não consigo soltar lágrimas, né? Eu me emociono, mas eu não solto lágrimas e tudo mais. Mas, em troca, eu me emociono com muita facilidade em muitas coisas, né? Então, falar assim pra mim, pô, hoje eu tenho uma biblioteca em casa com 3 mil livros, né? Pô, hoje eu estou entrevistando no meu podcast, né, uma figura que sempre foi referência pra mim, né, cara? Que mandou crônicas pra eu ler, quase que uma situação ilegal, né? Meio que no submundo. Toma, eu vou te mandar aqui sacolinhas crônicas, mas você não divulga não, porque saiu na Folha e tal. E aí, cara, é muito emocionante te receber aqui. Queria agradecer muito o Abu Janra, né, no Provocações, né? Ele sempre falava no final, me dê cá um abraço, que é a única coisa falsa desse programa, né? Aqui não é falso, porque, cara, eu acredito que quando a gente se abraça, você deve sentir meu coração, né, aos pulos, né? Hoje eu posso dizer isso com tranquilidade, porque na periferia da década de 90, lá em Itaquera, se eu falasse isso, a molecada fala, você é viado, pô, que é isso, né? Isso mudou para melhor. Então, exatamente. Então, cara, muito obrigado. Queria que você desse suas considerações finais. Fale o que você quiser falar. De repente eu não perguntei algo. Fique à vontade. Não, e é isso. Foi um prazer estar aqui em primeiro lugar. Bacana. Eu assim, comemorando os teus 20 anos, cara. Você está fazendo isso há 20 anos. Isso é muito bacana, cara. Isso que a gente está... Você está fazendo o que tinha que ser feito, cara. Tá tudo certo. Prazer estar aqui. Tomara que essa iniciativa aqui de Suzano prospere. Que o podcast prospere. Que o Polo seja apreciado pelas pessoas daqui, sabe? Porque assim, isso também só vira se a moçada ocupar o espaço. É um espaço lindo, tomara que prospere. Legal. Bonassi está até comentando aí, né, do espaço que a gente está, né? A gente está aqui no Polo Municipal de Música e Audiovisual de Suzano, uma iniciativa pioneira na região do Alto Tietê. Então, da mesma forma que o Bonassi foi o primeiro convidado do projeto Trajetória Literária, que a gente iniciou em 2005, em abril de 2005, aqui na cidade de Suzano. O Bonassi está sendo aí um dos primeiros aí desse nosso podcast. E a gente está utilizando aqui esse polo municipal aqui de Suzano. E eu queria agradecer à Secretaria Municipal de Cultura, né, pela parceria. Aproveitar e agradecer aí também, né, o Douglas Cordeiro, que está na direção e edição. Agradecer à turma que está na produção aí, poxa, sem palavras, Herculano Oliveira, Renata de Abril, Alanda Alves, que é minha filha. Muito obrigado, senhoras e senhores. E o Kill, né? Que sem o Kill hoje a gente estaria sofrendo aqui. Então, muito obrigado mesmo. Obrigado a todos vocês aí que estão nos ouvindo ou estão nos assistindo aí, e dizer para vocês seguir, curtir, compartilhar, se inscrever aí no YouTube, no Spotify, em todos os canais da vida. Tamo junto. Esse foi o podcast Trajetos, podcast de literatura, mas nem tanto. Fique atento aí às próximas edições e vamos, que é tudo nosso.